vamos continuar, vamos aprender aqui ainda na parte das funções a criar nossas próprias funções. Eu vou criar uma função e vou chamar uma função dentro dessa que eu vou criar. Então aqui, ó, function, vou dar o nome para ela de raiz. Ela vai trabalhar ainda com a raiz quadrada para a gente aqui. Aqui dentro dela, deixa eu apagar um ponto que eu coloquei ali errado. Aqui dentro dela eu vou chamar a função raiz. Vou mandar ele me dar uma mensagem ali, ó, eco, né? A raiz quadrada. Eu não vou fazer variável para ela não. Vou colocar o número inteiro aqui mesmo. De 16 e vou colocar aqui, né, o concatenando com a função de raiz quadrada. SQRT 16. Beleza. Poderia substituir o 16 por uma variável, como eu já fiz na outra. Não vou repetir isso ali à toa não. Se eu der um Ctrl S, né, eu já salvei, criando formulários. Deixa eu dar um F12 aqui pra gente. Pronto. Criando funções, na verdade. Ele não me mostrou nada. Certo, por que ele não me mostrou nada? Porque em momento algum no meu código eu chamei essa função e eu tenho que chamar ela aqui dentro. Então eu vou chamar ela aqui, raiz. Pronto. Deixa eu ver se é raiz mesmo. Foi. Ctrl S, vou lá e vou atualizar. Então se eu não chamo a função, não adianta nada eu criar ela. Eu tenho que criar a função e em algum momento do meu código eu tenho que chamar essa função para que ele execute os parâmetros que eu passei aqui para dentro dela, dentro dessas chaves aqui, que seria a linha aqui do eco. Se eu quisesse aqui ter controle total da função, eu teria que fazer o seguinte. Eu colocava aqui, ó, para ele me apresentar. Deixa eu ver onde eu chamei ela. Aqui, ó. Por exemplo, 25, né? Vamos supor que eu quisesse a raiz de 25. Eu passei um parâmetro ali. Então, esse parâmetro vai ser uma variável que eu vou criar aqui chamada valor. Então, o meu valor passa a ser 25. E em vez de ele apresentar para mim esse nome 16 e tirar a raiz de 16, ele vai tirar sempre a raiz de valor. Então, ali eu dou, né, uma opção de poder apenas trocar. Deixa eu pôr aqui valor e valor. Apenas trocar aqui o número e ele já alterar para mim a raiz quadrada, né, do número em que eu quiser. Então a de 25 é 25. Se eu colocar aqui, por exemplo, 100, Ctrl S, de 100 é 10. Então ele vai fazer todo o código ali para mim, né, alterar tudo para mim que está dentro da função, apenas com uma modificação aqui dentro dos parâmetros dela. Então eu mudei ali, né, o escopo da função. Então vamos à sequência, deu um probleminha na gravação, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui é colocar agora, né, a variável para receber para me dar um retorno. Como que eu faço aí, né, uma variável, uma função de retorno? Eu quero que ela me retorne alguma coisa. Então eu vou apagar isso aqui e vou colocar aqui para ele me mostrar aqui, ó, eco, né, no caso aqui, você informou o valor, e vou passar como parâmetro a minha variável valor. Vou dar até uma quebra de linha aqui para me jogar esse texto aqui para baixo. E aqui eu vou mandar ele me retornar e entre parênteses eu coloco esse parâmetro aqui, né, da raiz quadrada. Então aqui só uma mensagem para ele me retornar, né, o valor. E aqui como parâmetro para minha função de retorno a raiz quadrada do valor. O que eu preciso fazer aqui? Vou fazer uma variável, né, nem precisa ser aqui. Aqui tá certinho aqui, é só eu criar o seguinte. Deixa eu ver de onde é isso aqui. Isso é da função. Só organizar. Aqui embaixo, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma variável para receber, né, essa raiz aqui. Então vou até criar o nome dela de variável mesmo. Pronto, ela vai ser igual a raiz ali do meu valor. E aqui embaixo eu peço para ele exibir para mim o valor da variável. E passo aqui a minha variável como parâmetro. Prontinho. Então agora ele vai me dar opa, ficou errado aqui. Agora ele vai me retornar um valor, né? Então é uma função um pouquinho diferente da que nós vimos fazendo. F5, na verdade F12, que esse arquivo é outro. Vai publicar novamente aqui. Então aqui ele deu um errinho, ó, na linha 5, foi o que foi? Foi aqui, ó, um ponto e vírgula que eu não fechei, né, a linha, tem que fechar as linhas. E aqui ele vai me dar a função certinha. Então o que acontece lá? Você informou o valor 100, onde está isso? Aqui em cima no primeiro eco. Você informou o valor. Por que ele sabe que é 100? Porque ele pega como parâmetro essa raiz aqui, ó, o valor que eu passei para dentro da raiz. Beleza. O retorno vai fazer o que? Ele passou aqui já uma vez, ó, pegou como parâmetro. O retorno vai fazer justamente ele retornar
na função aqui que está chamando. Então ele retorna e me mostra essa mensagem aqui de baixo. O valor da variável a variável não recebe essa raiz quadrada de 100, então ele mostra aqui para mim embaixo. Então nós vamos ainda aplicar bastante essas funções de retornos aí para ficar tranquilo para vocês entenderem.